Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Mecânica dos Sólidos 1. Vale ressaltar que este vídeo ele só faz sentido para os alunos que acompanham a disciplina presencialmente. Destaco também que este vídeo não tem nenhuma função associada a cursos à distância, à lógica de vídeos, de qualidade de vídeo postados na internet, vídeos curtos com alta qualidade de áudio e vídeo. Não. Este vídeo é produzido por mim, né, dentro das possibilidades de recurso que eu consegui. Tá? É um material feito para auxiliar os meus alunos na disciplina ministrada na UFABC presencialmente. A intenção aqui do vídeo é dar possibilidades para que o aluno faça, né, no sistema de sala de aula invertida, ele tenha um prévio conhecimento sobre o que vai ser discutido no tópico, né, de treliças planas, né, que é o primeiro sistema estrutural apresentado para os alunos na disciplina Mecânica dos Sólidos. Então, na verdade, antes da gente entrar, né, na discussão do tópico aqui da disciplina, eu recomendo o aluno aqui a jogar esse joguinho aqui, né? Esse Cargo Bridge. É um joguinho onde a gente vai, por meio, né, desse processo de gamificação, envolver o aluno com o tópico que a gente vai discutir aqui na sequência do vídeo. É um joguinho bem simples. O objetivo do jogo, na verdade, é você vai ter, na verdade, um orçamento. Vou aqui... né? Eu vou ter um orçamento. Deixa eu começar aqui o jogo. Nível 1. Aqui. O objetivo do jogo é o seguinte: eu vou ter um orçamento e a intenção, na verdade, é construir uma ponte, né? Por meio de barras de madeira e salvo engano, de aço, e a intenção é construir a ponte para que esse bonequinho ele consiga levar, né, algo daqui, ou na verdade atravessar a ponte, pegar esse bloquinho daqui e voltar, né, a depender do tipo de ponte que você construa, você vai ter sucesso ou não, né? Ou seja, a ponte resiste ou não, mas a gente tem também uma situação de ponte ótima, onde você tem a situação de maior resistência e menor gasto. Você aqui, né, nesse íconezinho daqui, você desenha a sua ponte, né? Veja, eu tenho aqui o conector de madeira e a passarela de madeira, né? Na verdade não tem o conector de aço, como eu falei, então é só madeira. Então ele te dá a possibilidade de você aqui desenhar por meio dos conectores e definido aqui, né, o seu design, o seu projeto, você associa os conectores com a passarela para que o bonequinho, né, atravesse aqui a ponte, pegue esse elemento e volte, tá? A intenção é que você jogue, tá, esse joguinho antes da discussão que a gente vai fazer no vídeo e depois com a discussão que a gente vai fazer no vídeo. Você volta a jogar e você vai conseguir compreender fortemente que existe, né, a associação do tópico que a gente vai desenvolver em sala de aula e aqui no próprio vídeo com a filosofia aqui do jogo. Tudo bem? Então vamos voltar lá para a aula. Então, o tópico que a gente vai aqui discutir são os cálculos de esforços em estruturas planas, iniciando aqui com as treliças. Na verdade, no tópico ações e esforços em estruturas, a gente definiu para um sólido qualquer, submetido a uma ação de um conjunto de forças, que essas forças internamente, a partir do modelo de Cauchy, elas me produzem esforços internos. A força normal, a força cortante, o momento fletor e o momento torsor. A depender da lógica do sistema estrutural, ou seja, né, treliça, viga, placa, casca, a gente vai excitar ou não alguns tipos de esforços. Por exemplo, nas treliças, a concepção, né, do sistema estrutural treliçado, ela é feita justamente com a condição de barras pinadas
associadas a uma barra, a uma base estável. Essas barras pinadas, elas podem simplesmente ter, né, cargas concentradas associadas a esses nós, né, a esses nós que caracterizam aqui as junções de barras, né, por meio desses pinos, ou seja, são ligações onde existe a tendência de giro, tá, de uma barra em relação à outra, né? Então, na verdade, o sistema estrutural treliçado, ele é constituído de barras pinadas, onde as forças elas só podem ser aplicadas nos nós. Veja, essas forças elas não podem ser aplicadas no meio dessa barra, porque senão a gente descaracteriza essa estrutura de barra como estrutura treliçada, e essa barra ela passa a ter a definição de barra de viga, né? Viga em flexão. Então, para a gente caracterizar uma treliça, a gente precisa, além da ligação pinada, o sistema de forças que vai atuar nessa estrutura obrigatoriamente precisa estar alocada no nó dos elementos da treliça. Então, a definição aqui, vamos dizer assim, mais formal: estrutura formada por um grupo de elementos dispostos na forma de um ou mais triângulos. Por ser admitido que as barras estejam ligadas entre si por meio de pinos, o triângulo é a única forma estável. A gente vai apresentar essa situação em sala de aula, a gente vai justificar essa situação em sala de aula com um mecanismo que eu vou mostrar para vocês e vou passar mão a mão, e vocês vão enxergar realmente que esse sistema de barra pinada, né, a situação, né, o triângulo, né, formado por barras pinadas é a única forma estável, ou seja, sem movimentação relativa. Aqui na figura a gente está mostrando essa tendência simplesmente aqui, mas eu vou mostrar para vocês, né, um mecanismo na mão de vocês, onde a gente vai construir, né, um conjunto de célula quadrilateral formada por barras pinadas, e a gente vai, né, conseguir, né, enxergar esse movimento aqui relativo, né? Ou seja, eu tenho essa configuração quadrada e eu, a partir de uma dada aplicação de força, eu vou conseguir essa forma aqui, né, de losango. E quando a gente tirar, né, essa barra daqui e formar um triângulo, a gente vai tentar aplicar uma dada força e a gente não vai ter, né, movimento relativo de um ponto em relação ao outro. Isso daqui a gente vai mostrar em sala de aula. Então, aqui a gente tem, na verdade, uma célula, né? Uma célula caracteriza uma treliça, mas a gente, na verdade, vai formar o conjunto, vamos dizer assim, estrutural maior treliçado a partir dessas bases triangulares. Então, para a formação das treliças, pode-se partir de uma base, né, estável, rígida, definindo-se a posição do nó por meio de duas barras e estabelecendo-se os nós seguintes, acrescentando sempre duas barras a cada um sistema inicial, formando esse conjunto triangular, né? Aqui o que ele está falando, né? Coloquei aqui mais uma barra, mais outra barra, formei mais um sistema triangular estável, né? Justamente definindo o meu sistema treliçado. Com esta lei de formação, a gente tem a definição de treliça simples. A gente vai discutir também em sala de aula que a função estrutural das treliças é a mesma, né, função de que uma viga de alma cheia, tá? De longo vão. A gente vai, na verdade, mostrar isso utilizando os nossos macarrões de piscina que a gente leva também para a sala de aula. Bom, existe, como todo modelo que a gente vai, né, desenvolver nesse curso, um conjunto de hipóteses associadas, né, para a gente definir realmente a aplicação, tá, desse sistema estrutural. Lembra na aula passada que a gente mostrou o sistema de arco, né, o modelo de arco? Aquele modelo, né, constituído em cima de uma base rígida, né, pela justaposição, né, de partes lá, das partes que vão constituir o arco. Aquele arco ele só conseguia suportar cargas, né, contidas no plano, ou seja, cuja resultante estivesse contida no plano de atuação do arco. Lembra que eu apliquei uma carga diferente dessa que eu acabei de falar e a gente perdeu, vamos dizer assim, a função de resistir, né, aquela carga, né, do arco. Então aqui também existe um conjunto de hipóteses similares àquela situação lá do arco.
elas têm que estar ligadas entre si por meio de pinos lisos, sem atrito. Atualmente, muitas poucas treliças usam conexões de pino. A gente vai ver aqui em uma figura que a gente vai ter, né, na verdade, conexões parafusadas ou soldadas, que é diferente de uma situação sem atrito, mas mesmo nessa condição a gente ainda avalia por hipótese que ali é um nó, ou seja, forças concorrentes chegando no nó, e a gente admite ali uma certa lógica de não existir, na verdade, momento ali naquele nó. O momento é muito menor que a força normal agindo ali. Porque se existir um momento considerável, essa barra ela não pode ser considerada como uma barra de treliça, ela tem que ser calculada como uma barra de viga. Essas ligações parafusadas ou soldadas são consideradas rígidas ou semi-rígidas e que provocam a flexão na barra, né, o momento. Mas como eu falei, né, essa flexão, né, é muito menor em comparação com a força normal associada. No entanto, se as barras de treliça forem posicionadas de tal forma que seus eixos sejam concorrentes, ou seja, as forças, né, agindo de cada uma dessas barras soldadas ou parafusadas, elas passam pelo mesmo ponto, a flexão, né, devido à rigidez, ela não afeta por conta da magnitude desses esforços aí, que são menores que os esforços normais de tração e compressão. Os elementos das barras de treliça são retilíneos. O deslocamento da treliça é pequena dentro da lógica do nosso curso, que a gente reforça mais uma vez. Todos os deslocamentos no nosso curso aqui de barra de treliça, barra sobre força, barra de viga, né, tudo que a gente... torção, deslocamentos e giros, eles serão considerados pequenos. As cargas, muito importantes, elas são aplicadas exclusivamente nos nós. Isso aqui é um outro elemento de discussão que a gente vai fazer aqui e vai discutir também em sala de aula. Os elementos são montados de tal forma que as cargas e as reações elas são aplicadas exclusivamente nos nós, nas junções. Como eu falei aqui, vai existir flexão, mas essa flexão é geralmente desprezada em comparação com as forças normais. E no projeto, na verdade, por exemplo, o peso próprio, né, é levado em consideração, né, como cargas concentradas, ou seja, o modelo, né, ele te leva o efeito do peso próprio como cargas concentradas associadas em cada nó do elemento, né, de barra estudado. Então, essa figura é muito interessante para a gente reforçar esses elementos de hipóteses que foram definidos anteriormente. Então, a hipótese que a gente definiu, né, veja só, as barras, elas efetivamente elas não são pinadas, elas são aqui, por exemplo, parafusadas, mas vejam que a linha de ação dessas barras, elas são concorrentes. Vai existir uma pequena flexão por conta, né, da condição da ligação dessa barra nessa chapa, né, mas o momento aqui produzido ele é muito menor, né, que a força normal associada. A gente tem aqui um exemplo de ponte, né, utilizando o sistema estrutural treliçado aqui, né, vamos dizer, é uma treliça tridimensional, mas o que a gente vai estudar são treliças bidimensionais, por exemplo, caracterizadas por essa, né, ou por essa, né, treliça, a treliça frontal aqui ou essa outra treliça aqui atrás. Professor, mas como é que as cargas elas estão associadas sempre no nós? Veja que aqui o tabuleiro da ponte ela é constituída por meio de longarinas, de vigas longitudinais e de vigas transversais. Veja que essas vigas transversais elas estão associadas realmente nesse nó aqui da treliça. Isso significa o quê? Que o carregamento, por exemplo, de transporte, né, pedestre associado aqui, ele obrigatoriamente vai ser transferido para essa estrutura aqui, né, plana, por meio da ação da longarina no nó aqui da treliça. Então, a ação da transversina nesse nó da treliça vai me representar o efeito do peso próprio de todo esse tabuleiro e do carregamento, né, associado que vai passar por esse tabuleiro. Veja que essa outra, né, esse outro elemento daqui também está associado no nó, esse outro elemento aqui, né, é tudo associado aos nós. Perfeito? As únicas cargas possíveis nas barras de treliça
ou é tração ou é compressão. A gente não vai ter esse tipo de carregamento aqui preponderante na treliça. Tá? Esse carregamento, esse tipo de carregamento está associado a um modelo, né, de viga, não de treliça. Aqui a gente tem, né, na verdade, uma notação clássica de treliças planas que a gente vai analisar. Veja que a gente tem, né, sempre elementos aqui triangulares, caracterizando a situação rígida. Nesse caso daqui, desse tipo de apresentação, é uma apresentação, né, clássica, onde a gente associa aqui os nós pinados. A gente não vai, né, mostrar esse tipo de situação aqui, que geralmente acontece, que é uma situação de nó soldado ou parafusado. A gente tem, né, o banzo inferior, o banzo superior, as diagonais, montante, barra de extremidade. Temos vários tipos de treliça, cujas denominações estão associadas aos engenheiros que desenvolveram, tá, essas denominações. É claro que agora, depois de a gente comentar sobre essa lógica aqui da base triangular ser a única estável, possivelmente quando você jogou o jogo e fez alguma montagem, né, na sua passarela com a treliça com base quadrilateral, possivelmente a ponte não teve resistência. Por isso que eu pedi que você primeiro jogasse para depois, né, assistir o restante do vídeo. Ok, esses tipos aqui de treliça, né, de telhado e de ponte, associado a cada um dos engenheiros que desenvolveu. Aqui a gente tem uma discussão relacionada à posição, né, de apoios e barras de treliça para a gente ter configuração estável, né? Aqui a gente não tem uma configuração estável, aqui sim, por conta da condição triangular. Veja que essa situação aqui, mesmo na condição quadrilateral, a gente tem a estabilidade por conta dessa outra barra aplicada com esse outro apoio. Perfeito? A gente vai apresentar aqui no curso duas metodologias para a solução de treliça, que é o método dos nós e o método das seções. A gente sempre vai trabalhar com treliças isostáticas internamente e externamente. E para a gente, na verdade, definir, né, se a treliça, né, é isostática internamente, a gente precisa fazer uma continha aqui apresentada, onde J é o número de nós, M o número de barras e R as reações de apoio que eu preciso determinar externamente, no caso aqui de estruturas isostáticas, sempre 3. Tá? Se essa equação, né, a gente for verdadeira, a gente tem que a estrutura é isostática internamente, ou seja, a quantidade de nós, né, a quantidade de equações de equilíbrio associadas aos nós é suficiente para determinar as forças normais em cada uma das barras da minha treliça. Por exemplo, aqui nessa treliça eu tenho 3 nós, então eu tenho, na verdade, 6 equações de equilíbrio, né, possíveis, porque eu tenho 3 nós e 2 equações de equilíbrio associadas em cada nó. Por quê, professor? É diferente das estruturas planas lá que a gente calculou de viga, que são 3 equações de equilíbrio. Veja, quando eu tiro um nó e desenho o diagrama de corpo livre, colocando o efeito das barras no nó, eu vou ter forças concorrentes no nó. Então, se as forças elas são concorrentes nos nós, eu não tenho tendência de giro. Por isso que eu tenho só somatória das forças horizontais e somatória das forças verticais. Então, na verdade, 3 nós, 2 vezes 3, ou seja, 2 equações de equilíbrio por nó, eu tenho 6 equações. Eu tenho 3 barras mais 3 reações que precisam ser determinadas. Então, ok, 6 igual a 6. Ou eu posso, né, trabalhar com essa lógica aqui. Eu tenho 3 incógnitas internas de esforços para se determinar e, na verdade, eu tenho 6 menos 3 reações, 3 equações, perfeito. 3 igual a 3 também é esse tipo, tá, de treliça que a gente vai estudar. Então, ele me dá aqui, né, uma prática, né, do cálculo dessas equações a partir de apresentação de cada uma dessas treliças. Depois vocês veem bonitinho aqui, cada uma.
Mas a gente não vai ver esse tipo de situação, né, de estrutura hiperestática, né, com mais, né, o nosso R aqui sempre, né, vai ser considerado, né, 3. A gente vai utilizar, né, 2 métodos de análise, o método dos nós e o método da seção, tá? A gente vai discutir isso direitinho, tá, em sala de aula. Muito cuidado aqui, né, no método dos nós, porque a gente não... Quando a gente for desenhar diagrama de corpo livre, a gente vai separar o nó, né, e colocar o efeito da barra no nó e depois o efeito do nó na barra, para não confundir, tá? Tração e compressão, tá? Quando a gente faz o diagrama de corpo livre, sempre separa. Veja que a gente não vai fazer o diagrama de corpo livre em cima, tá, da própria treliça, tá? Que é algo que está apresentado aqui que confunde bastante. Isso em sala de aula a gente vai apresentar. E o método da seção, né, a gente vai também explicar bonitinho como é que a gente caracteriza esforços, tá, em certas regiões de interesse da treliça para aplicar, né, efetivamente o método da seção. Tá? Aqui a gente tem, né, o método dos nós, que a gente vai utilizar um exercício diferente desse, e o método da seção, onde a gente caracteriza um diagrama de corpo livre a partir da separação. Veja que no método da seção que a gente vai apresentar, né, a gente divide a estrutura em 2 partes, né? Quando a gente divide essa estrutura, aparece o quê? Os esforços internos que me garante o equilíbrio, tá, dessa parte em relação às forças atuantes, ativas e reativas. Veja que o único esforço interno que aparece é o esforço normal por conta do meu sistema estrutural, que é o sistema de treliça, tá? E aí a gente aplica também um exercício para isso. A gente tem aqui uma definição de treliças simples, compostas e complexas, tá? Eu vou deixar esses tópicos aqui para vocês pesquisarem. E a gente vai fazer a gente já fez, na verdade, uma discussão sobre essa questão da estabilidade de treliças associadas às células quadrilaterais e triangulares também. A gente volta a discutir isso em sala de aula, tá? Espero que esse vídeo possa auxiliar você no entendimento, tá, desse tópico. Até o próximo vídeo.